Código Aberto no ar, seu momento especial de estudar a Bíblia diferente, com gente diferente, numa abordagem diferente, mas acima de tudo, todos nós curtindo muito a bênção de Deus na vida. E nós estamos aqui para mais um programa contigo, super convidado, super música. O Código Aberto é essa janela que se abre para você entender mais do que nunca que aqui você tem espaço, jovem. Aqui você mostra quem você é. Aqui você discorda. Aqui você concorda. Aqui você discute. Mas acima de tudo, aqui você sonha. Porque jovem é feito de sonhos. Tire de uma pessoa seus sonhos, que ela morre. Pode até estar com o coração batendo, mas quem não sonha já morreu faz tempo. Você é movido por sonhos, por ideais, por vontade de ser algo mais. E é por isso que aqui no Código Aberto, você é incomodado, provocado e conquistado para Deus. Isso é a coisa mais importante que existe na vida. Como é que estão tuas redes sociais? Hoje eu vou começar aqui com meus convidados, perguntando um pouquinho sobre o mundo digital. Bati um papo com um deles aqui, me chamou a atenção. Eu quero ouvir um pouquinho a opinião, porque a gente está conectado, linkado, ligado, interagindo. Mas sabia de uma coisa interessante que chegou no ano passado, uma matéria que me fez surpreender e ficar assim, bem até incerto, assim, será que é verdade mesmo ou não? Mas é verdade sim. O mal do século deixou de ser estresse, o mal do século deixou de ser a depressão. A revista Time, no ano passado, reunindo grandes médicos do mundo, decidiram: o mal do século é a solidão. Ponto final. Patrick, quem nunca, né? Ficou mais tempo na internet do que na vida pessoal. Você é um cara altamente conectado, eu quero começar por você. Como é que você vê o mundo da conexão, o mundo da internet, o mundo digital, o mundo das relações sociais, das redes sociais mais virtuais, com uma estatística como essa, dizendo que quanto mais conectados, mais sozinhos estamos. O que é que você curte na web? É a nossa tendência que eu acho que a gente tem de falsa conexão, né? Acho que é importante a gente entender o que seria conexão. Acho que se a gente parar para pensar, o que é conexão? Conexão é simplesmente mandar uma mensagem para uma pessoa? Será que conexão é simplesmente escrever alguns caracteres e enviar para alguém? Ou será que muitas vezes conexão está envolvido com eu pegar e tocar em uma pessoa, com eu sentir ela perto de mim? Então, muitas vezes, quando a gente vai para a internet, a gente vê pessoas altamente conectadas, mas qual o tipo de conexão que elas estão tendo? Será que é uma conexão que se fica só em caracteres, fica só em meios digitais? Ou elas procuram ter um tipo de conexão mais pessoal? São coisas extremamente, totalmente diferentes. O que você faz na internet? Rede social que você curte? Olha, pessoalmente, hoje você usa o quê? Eu fico curtindo, entre aspas, todas as redes sociais, porque a gente precisa trabalhar com isso, né? Mas eu me foco mais no Facebook. Tipo, o meu engajamento é maior no Facebook, eu tenho mais contatos, eu tenho um perfil que já está cheio, 5 mil, aí tem a fanpage, e eu fico mais administrando o Facebook. Pessoal, tá? Facebook não está morrendo, não? O Facebook está crescendo cada vez mais. O Facebook hoje, ele domina... A gente fala que o Facebook, o Mark Zuckerberg, né, ele domina quase, sei lá, acho que mais da metade da vida de um jovem, porque ele tem o Facebook, Instagram e o WhatsApp. Isso. Né? Então, se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente usa ou o Facebook, ou o Instagram, ou o WhatsApp. Ah, os três são dele? Os três são dele. O camarada guloso, hein? Dele. Então, ele quer uma vida conectada, né? Ele quer que a conexão passe por aquilo ali. Mas o Facebook está crescendo. Te pergunto isso porque a gente tem o selfie do código, às vezes eu não consigo colocar sempre a mensagem ali, o recadinho, o vídeo, falava com o Patrick, mas compensa ou não? E ele me surpreendendo, pastor, o caminho é o Facebook mesmo, tem que colocar vídeo, tem que interagir, o jovem está conectado, então o Facebook se transforma numa ferramenta também de missão. Facebook e a internet como um todo é como se fosse assim, uma arma extremamente poderosa. Pensa numa bazuca enorme. Agora, se você vai usar ela para fazer o mal, aí é com você. Não demonize o veículo, porque o problema não é o veículo, é o conteúdo dentro do veículo. Exatamente. Né? A internet tem bilhões de sites pornográficos, mas a internet também tem bilhões de pessoas alcançadas nas redes sociais. E a gente pode usar isso por bem. Às vezes, quando a gente para pensar, né, a gente coloca um vídeo no YouTube, tipo, eu subo um vídeo no YouTube, e aí passa um dia e nossa, só 500 pessoas assistiram. E eu penso assim, para botar 500 pessoas numa sala que você vai ver quanta gente assistiu o seu vídeo, seu conteúdo. Né? Então, é algo extremamente poderoso. Muitas vezes você vê só um númerozinho lá contando a mais no contador, mas muitas vezes, se a gente está falando de uma mensagem, um evangelho que está sendo levado para uma pessoa a mais, você não sabe o impacto que isso pode causar na vida de uma pessoa que pode transformar mais centenas ao redor dela. Imagina o frio na barriga que me dá quando eu coloco um vídeo lá e a média são 2 a 2,5 milhões de pessoas alcançadas. É muita gente pelas redes sociais, que podem ser rede de pesca também. Valeu, Patrick. Aula de quem está na vida, no empreendedorismo digital. E aí me diz, Jussara, o que você curte na internet? Alguma rede social que você se identifica mais? Como é que é?
O Facebook é regra para É todo Face, mundo, né? É regra. Mas eu não sou tão digital, eu não sou tão assim, cibernética, não. Eu gosto do contato, eu gosto do abraço, eu gosto do sorriso. Fechou. Isso eu gosto muito. É o mal do século, solidão. Essa aparente falsa conexão que não dá contato, pele com pele, abraço, aconchego. E você também é Cibernética. cibernética. Gostei da expressão. Cibernética, Anny. Pastor, eu tenho 3, né? O Twitter, o Instagram e o Facebook. O que eu mais uso, Facebook e Instagram. O que eu mais gosto é o Instagram. Olha aí. Você curte pôr muita foto sua lá? Você já pôs do código aberto lá também, né? Já pus. Tá bom, Estou divulgando. Uhum. E eu curto ver as fotos. Já contratei serviço pelo Instagram, que é, né? Nosso amigo Patrick entende isso muito bem. E eu prefiro mais o Instagram do que o Facebook, mas também uso bastante o Facebook. Então, agora falando muito sério, se um pretendente está interessado em você, a melhor maneira de entrar em contato com você Olha, você pode ligar para o meu número que está aparecendo na tela. O Instagram é a melhor coisa, né? Já entra lá, que é o que você mais usa. Eu uso os dois, pastor. Gente, falta 3 semanas para acabar nossa temporada, temos que dar uma ajuda nesse povo aqui, por favor. Aqui, Código Aberto também. Socorro. É o sonho de ajudar todos os jovens a encontrarem seus companheiros e companheiras, né? Patrick, pastorzão, conectado, pastor, né, pastor? Conectado, estamos aí. Juventude hoje é um desafio, né? Com certeza. Como é que você vê hoje falar para uma juventude real num mundo tão virtual, pastor? É um grande desafio, Eu particularmente uso também as redes, claro, estou aí dentro, gosto bastante. Claro, a gente não consegue acompanhar todo o volume de coisa que está no Instagram, que no Facebook, no Twitter. Eu uso mais Twitter e Facebook, gosto bastante. Mas o grande desafio é como ser relevante em tão pouco espaço, né? De tempo, 140 de 140 caracteres, aquela dinâmica de você prestar atenção a 2 minutos, 3, e se eu não gostei muito já apago, já era, ou pelo WhatsApp, mas uma ferramenta poderosa. Com certeza, pastor. Ferramenta poderosa, eles sabem como trabalhar, os jovens sabem como divulgar bem isso aí, e bem utilizado, é dinamita, é power. Eu gosto, isso aí tem que entrar mesmo, né? Tem que fazer. Acho bacana. A sua palavra é uma palavra com um certo peso, uma oficialidade, inclusive da Igreja Adventista para os jovens. Então você não é anti-tecnologia, anti-rede social, anti-internet, mas é como usar de maneira propícia para os jovens. Com certeza. Aí está isso aí na mão do povo e bem utilizado, realmente é uma bênção. Amém. É uma bênção. É uma bênção. Então entra aí e faça. Mas claro, tem que ter cuidado, né? No grande conflito entre bem e o mal, que é a nossa... Tudo que é exagero, exatamente. Você virtualiza mais do que realiza, né? Quem seguir o pastor, a dica de quem segue o pastor Campitelli também, vira e mexe, ele está lá num lugar com os jovens e põe selfie, manda recado. Você fica por dentro de uma adrenalina jovem voltada para o jovem, com projetos jovens. Seguindo aí o pastor Carlos Campitelli, líder de jovens adventistas para a América do Sul e que inclui todo jovem cristão também e todo mundo que tem religião. E quem também não tem, vem com a gente, porque aqui é Novo Tempo, é esse lugar para você sentir vontade de ser feliz, né? Grande Bruno, tudo bem? Tudo ótimo. Rede pastor. social que você usa, cara? Spotify? Não. Acho que mais Facebook mesmo e Instagram também, igual a Anny. Mas a galera da música? Olha, eu particularmente uso, assim, mais o meu Facebook para postar alguns vídeos, assim. Tá. Eu já fui mais ligado de conversar com a galera, tal, e tudo mais, mas hoje o WhatsApp facilitou muito, né? Então, você quer conversar ali mais, assim, um tempo, é o WhatsApp. Mas eu uso mais para divulgação mesmo do meu trabalho, assim. É mais isso. Eu tô meio com medo agora, porque, assim, eu era vidrado antes. Agora eu não tô mais de boa. Agora minha mãe começou a usar e às vezes ela me liga: "Oi, filho. Oi, tudo bom? Tudo bom, mãe? Você não curtiu minha foto?" Bah, tá assim o esquema? Mãe, é que eu tô trabalhando, tal, né? Então, eu falei assim: mas entra lá, curte lá. Tipo assim, o negócio já tá crescendo de tal forma que até a minha mãe, coisa que eu nunca imaginei. Eu tenho que entrar no assunto, a produção me cobra, mas só uma pergunta daí. Patrick, eu ouvi o seguinte comentário: a galera tá vazando do Face porque os pais começaram a aprender a mexer no Face. Essa é uma estatística que eu escuto em vários lugares. Ó, o Face, por isso que eu te perguntei, tá caindo? Porque essa experiência, a experiência que eu vivo, mas ok. Mas de repente um cara de 15, 16 anos já vê os pais fuçando o Face dele. E aí? Muitas vezes ele vai mudar a maneira como ele usa a rede. Mas
para você migrar, né? Primeiro que para você migrar de uma rede para outra, você, por exemplo, já teria que perder sua base de contato, sua base de amigos. Então você não abandona a rede. Talvez você não abandona. Legal. Você passa a utilizar uma outra estratégia, né? Passa a ocultar uns posts ali dos seus pais. Não explica, não vamos explicar passa a isso, não. postar Olha, os um pais que versículo, assistem o código aberto vão ficar loucos agora, passa né? a postar Minha um mãe- versículo bíblico todo dia lá, Minha mãe e também marcar não- sua mãe, né? Não, peraí, agora vão achar que quem posta versículo bíblico tá tendo estratégia. Olha aí, gente, rede social, nós estamos todo mundo junto. Queria abrir esse espaço para você entender que o Código Aberto chega para você através da TV Novo Tempo, mas também chega para você através do site da Novo Tempo, on demand, vídeos digitais, e você sabe, nós estamos conectados, mas para o bem. E aqui a gente defende sim a hiperconexão para o bem. E aí com equilíbrio, com cuidado, não virtualize mais do que realize, Jesus volta logo com uma juventude profunda, pastor, e que sabe o que quer. Por isso, Código Aberto vai estudar agora um dos personagens mais intrigantes da Bíblia, figuraça bíblica. Eu acho que aqui muitos de nós nos identificamos. Quem é sanguíneo, quem é entusiasta, quem fala demais, não tem como em algum momento ver lá, ó, a figura bíblica do lado, refletida num personagem único, incrível, peculiar da Bíblia, que eu vou te contar depois da oração. Jussara, ora pra gente. Querido Deus, obrigada por todas as bênçãos recebidas e obrigada por termos a oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Inspira-nos, mostra-nos a Tua verdade e ajuda-nos a colocá-la em prática, o que rogamos por Jesus. Amém. Anne, personagem mais sanguíneo, entusiasta, talvez até um pouco, às vezes, descontrolado, inconstante, animador, animando sempre. Quem é? Nossa, Pedro. Quem é, Jussara? Ou Pedro ou João. Quem mais? Quem é, Patrick? O mais sanguíneo, mais figuraça, que corta a orelha, depois está negando Jesus, está dizendo, agora eu morro por você. O cara é agitado, filho de trovão. Quase o Pedro. Não tem, né, pastor? Pedro. Exatamente, Pedro é uma Simão figura Pedro, bíblica, né? Simão Pedro. E quando eu escuto assim, eu vejo assim, Jesus falando para ele quando diz, Simão Pedro, Simão Ô, Pedro. Pedrão, né? Pedro, né? E você de novo. Né? Mas é um carinho especial que Pedro tinha por Jesus, uma paixão também particular. E aquele entusiasmo realmente fez efeito depois no início da igreja primitiva de uma maneira fantástica, né? Pedro agora, igual que Paulo, que a gente conversou um pouquinho a semana passada, também traz desde sua experiência pessoal esse conflito cósmico dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, aquele que falava demais, aquele que diz, eu não vou te negar, eu vou com você até o final, e aí ele cai em pecado, quer se matar, quer terminar com a sua vida, mas Jesus o levanta, o resgata. Agora Pedro vai abrir novamente o tema, escrevendo, e de maneira profunda, legal, acerca da vinda de Jesus, acerca da igreja, e conselhos realmente para enfrentar o inimigo, enfrentar as tentações, os problemas do dia a dia, e de maneira bastante prática. Agora Pedro vai abrir também essa questão do conflito cósmico, que vai não somente da cabeça e do coração, mas também é transmitido para a igreja. E como enfrentar isso aqui, né? Olha que bacana. Então você achou que a gente ia falar do Pedro que negou Jesus? Não. O Pedro que cortou a orelha? Não. O Pedro que andou sobre as águas, mas teve medo do vento e quase morreu afogado nos pés de Jesus? Não. O Pedro que chegou assim, Senhor, eu quero jogar essas redes logo? Não. O Pedro sempre entusiasta e sempre para cima, mas também para baixo? Não. Nós vamos falar de um outro Pedro. Agora é o Pedro escritor, Nani. Porque é o Pedro que a gente às vezes esquece que na Bíblia tem tantas histórias de Pedro incríveis, de um Pedro que eu me identifico profundamente com ele, porque Pedro parece que é um pedacinho de cada um de nós, na montanha russa das emoções que a gente vive. Só que é o mesmo Pedro que tem lá na Bíblia livros que ele escreveu. E agora não é o Pedro que você vê inconstante, mas é o Pedro que senta talvez junto a uma mesa, abre um pergaminho, pega a sua pena e começa a escrever algo que ele queria que se eternizasse no coração de cada um de nós, como se fosse para nos alertar que o pedacinho de Pedro que tem dentro de cada um de nós precisa ser lutado, resistido, aprimorado dentro do conflito entre o bem e o mal. E esse Pedro escritor, o que te chamou a atenção dos escritos de Pedro? Pastor, é como se ele tivesse a necessidade de escrever, de compartilhar alguma coisa importante com a gente. No sentido de, eu não sei quando ele escreveu esses livros, em que época da vida dele, né? Assim, se já muito velhinho, se pouquinho antes de morrer, isso eu não sei, mas assim, é como se ele
não quisesse, como alguns escritores, deixar um legado, não que isso seja errado, mas assim, eu quero que as futuras gerações, não é assim, isso é importante, isso é urgente, isso é fundamental. Eu tenho informações que eu preciso compartilhar com as pessoas que elas precisam saber, por experiências que ele tinha vivido, pelos erros que ele tinha cometido, pelas lições que ele tinha aprendido dali em diante, dizer assim, essas pessoas precisam aprender, é urgente, é necessário. Tem muito mais coisa nesse pano de fundo, tem muito mais coisa por trás que a humanidade precisa saber como viver, como se portar, como resolver. Bacana. A maior de todas as tentações de um jovem não é o que ele vê na internet. As maiores tentações de um jovem não é aquilo que ele escuta de alguém. A maior tentação de um jovem não é aquilo que acalenta dentro do seu coração. A maior tentação de um jovem se chama pressão do grupo. Isso aí não tem para ninguém. Você não é você, você é o que o grupo quer, você é o que a patota pede, você é o que a gangue sugere, você é o que a galera comenta, por isso o bullying é tão aterrador, porque você não quer jamais ser falado mal. E eu já quero ir direto para esse assunto, porque para mim Pedro vai no olho do furacão, no coração da maior tentação de um jovem que nos assiste, Patrick, pressão do grupo. Pressiona? Não tem como não pressionar, né? O jovem, ele tá numa fase, de novo, é uma fase de conexão. Ele quer estar perto das pessoas e ninguém quer estar perto de uma pessoa que não vai te aceitar ou de uma pessoa que vai ficar falando mal de você. Então, a influência que um grupo tem sobre um indivíduo, ela é muito forte. Se a gente parar para pensar até na quantidade de influenciadores, né? Seria a sua voz interna falando muitas vezes contra 7 amigos. Então, isso é muito forte. E, principalmente, muitas vezes, quando você tem um senso de que essa pessoa, muitas vezes, está numa posição de influência ou de poder maior do que a sua. Então, ou você se sente intimidado, ou você não quer passar nenhum receio com aquela pessoa. Mas é algo que não tem como a gente olhar para a vida de um jovem e falar assim, cara, pressão do grupo a gente vive todo dia. Isso molda o caráter de uma pessoa, porque ela não é isolada. Ainda mais hoje, onde a gente está mais conectado, a gente fala com mais pessoas, onde a gente ouve mais pessoas. E isso passa a ter uma influência direta sobre aquilo que nós somos, falamos e, querendo ou não, praticamos. Pergunta bomba. Aqui nós já fomos pressionados pelo grupo? Já caiu na pressão do grupo? Eles vão responder depois do intervalo, que eu quero ouvir de cada um de nós. Não, aqui nós nunca recebemos a pressão do grupo, estamos imbatíveis. Engano seu. Não sai daí que já a gente volta. No tempo dos meus pais tinha a expressão, esse aí é um Maria vai com as outras. Acho que essa expressão não existe mais no meu tempo, muito menos no seu. Mas a verdade é que todo mundo já viveu essa experiência de ser envolvido, pressionado, apertado pelo grupo. E a pergunta que eu fiz, eu repito a vocês. Pondo a mão na consciência agora e ninguém passando uma imagem que não é verdadeira, hein? Ninguém aqui está maquiado de falsidade, não. Já foi pressionada pelo grupo, Ana, em algum momento? Sentiu que cedeu? Já fui pressionada. Eu estou lembrando de uma ocasião recente. Eu não posso contar tudo. Não, tudo bem. Vamos respeitar o sigilo. E as pessoas envolvidas. Mas, assim, tinha uma pressão grande para fazer uma coisa que eu não queria e que eu não faço, que eu não gosto de fazer, enfim. E, assim, sabe aquela coisa de tô encurralada, não tenho o que fazer, não tenho o que falar? Gente, eu orei. Mas o Senhor respondeu de uma forma... Assim, nem eu fui e ninguém foi. Assim, dessa vez, graças a Deus, deu super certo, né? Foi resolvido dessa forma, assim. O Senhor interviu com o dedinho dele ali diretamente. E... Mas outros momentos... já pecou, né? Gente, eu me lembro, olha, as surras que mais me doíam, que eu levava dos meus paizões aí, que eu amo de coração até hoje, aposentadinhos ali, mas como me doía quando minha mãe falava assim, filho, não é você. Como assim, mãe? O que você fez? Eu não te conheço, não te reconheço. E aquela pressão, ainda eu me lembro hoje, pastor, na minha infância, falando assim, cara, como a gente deixa de ser a gente para ser os outros? Sim. E Pedro, eu quero gastar um tempinho nisso, porque é muito forte, porque Pedro é o literal apóstolo que fala da pressão do grupo no conflito do bem e do mal, Jussara. Já sentiu isso? Já, muitas vezes, pastor. Pisou na bola por causa dos outros? Já, pisei. Agora, conversando sobre isso, me lembrei de um episódio...
no ensino médio, no colégio, quando eu queria fazer alguma coisa lá com o grupo, com a turma, e uma amiga me chamou a atenção, eu comentei com ela assim, todo mundo está indo fazer. Ela falou assim, você não é todo mundo. Aquilo ecoa assim na minha vida até hoje, mais de 20 anos. E, às vezes, quando eu sinto uma pressão muito grande, eu lembro daquela frase, eu não sou todo mundo. E aí eu peço poder a Deus, Senhor, me ajuda a não ceder, me dá uma saída. Tem que pedir ajuda a Deus mesmo, porque o grupo pressiona e é forte. Às vezes é você contra vários. Patrick, frase épica. Seja você mesmo, afinal de contas, todos os outros já existem. Você já cedeu por causa da pressão do grupo? Já. Você sente essa força, essa pressão? Além de sentir, ela é muito presente até hoje no meu dia a dia. A gente convive, eu convivo com vários amigos que muitas vezes não têm uma conduta cristã. E, para mim, o que mais dói, muitas vezes, a maior surra que eu tomo depois que eu cedo a alguma pressão, para mim, é a surra da consciência. Né? Que você faz uma autoanálise Não e é fala, você, né? cara, eu não sei por que eu fiz isso. Porque quando você para pensar de maneira racional, se eu parar para raciocinar sobre essa ação, sobre essa atitude, eu nunca teria repetido essa ação, nunca teria repetido essa atividade, nunca teria ido para esse lugar, nunca teria tomado tal coisa. Mas muitas vezes a gente se sente pressionado e a gente faz aquilo, eu pessoalmente faço aquilo num sentido de muito aceitação, tá? Mas aí quando você para assim, peraí, mas você quer ser aceitado por homens ou quer ser aceitado por Deus? Isso é uma coisa que eu passei a colocar dentro da minha cabeça. Eu aceitava fazer algumas coisas porque eu queria que aquela pessoa me aceitasse, me visse com bons olhos. Mas, peraí, eu quero ser visto com bons olhos por um ser humano ou eu quero ser visto com bons olhos para Deus? Então, isso já me fez repensar muitas coisas e isso já é uma forte argumentação que eu sempre uso quando eu estou em um momento de pressão. Eu quero agradar esse cara ou eu quero agradar a Deus? Fechou. Pastor, Pedro e a pressão do grupo. Eu me identifico com o que ele falou e também o que você mencionou, né? Com relação aos meus pais, acontecia a mesma coisa. Dói. Filho, não é você esse aí. Essas coisas não é você que faz, né? E realmente o maior peso tem a ver com relação à consciência. Sinceramente, eu nunca me deixei levar assim, porque se aquele pensa aquela coisa, estava nem aí mesmo, entendeu? Eu nunca senti tanta pressão de grupo, sou sincero com relação a essa questão. Por quê? Porque também escolhi bons amigos. Então, se a gente tinha um bom grupo de amigos, a gente não estava sendo pressionado para fazer coisa errada, porque todos estavam numa sintonia bastante bacana. Então, realmente, nunca senti essa pressão do grupo que, e aí, cara, você vai sozinho, você vai ser o único. Sinceramente, não senti. Foi uma questão mais individual. Né? E aquele fracasso que vem, puxa, cara, eu defraudei meus pais, aquela questão da consciência, né? A questão da pressão do grupo tem muito a ver com o que dirão. É o que dirão, né? O que dirão os outros, o que dirão meus amigos, o que dirá o pessoal da faculdade, o que dirá o pessoal do trabalho. Então, o que dirão vai normatizar quem é você. Por isso a pergunta que tua mãe te fez, a pergunta que minha mãe fazia é, mas se você não é essa pessoa? Então, o que dirão, quando o que dirão toma conta da tua vida, são os outros que tomam decisões por você. E aí está a questão perigosa. São os outros que manipulam as tuas decisões. Se você não decide, decidem por você. Exatamente. Gostei. Por isso que a questão das redes é a mídia. São as redes que decidem por mim. Há um formato de estilo de ser, de maneira de se vestir, da música que eu vou ouvir. Então, a pressão ainda maior vem justamente por isso. O que dirão os outros, né? Então, você se transforma num tipo de marionete, onde os outros estão aí. Vocês lembram, talvez, da marionete? Agora não se usa, claro, isso aí, mas é aquele bonequinho de madeira que está sendo controlado por umas cordinhas, e aí levanta o bracinho, vá, aquela coisa. É outro que está controlando. Quando você se deixa levar pela pressão do grupo, o que dirão, são os outros que manipulam suas decisões, e aí você fica pelo resto do grupo para não passar por um extraterrestre, por um estranho, sino que eu quero fazer parte disso aí. Mas Deus não te criou para isso. Então, agora, Pedro é consistente nessa questão, não se deixa levar pelo que dirão os outros. Você tem uma consciência pessoal e uma questão pessoal também com Deus. Pastor, eu estou me lembrando aqui, acho que quando Pedro escreveu isso, na Bíblia tem vários pecados de todos, com exceção de Jesus. Eu acho o máximo que a Bíblia mostra os seres humanos ali. Só que eu acho que de todas as pressões de grupo, aquele momento onde Pedro, que viu Jesus chorar,
andou nas águas com Cristo, disse: jamais te abandono. 3 vezes e assim, detesto ele, não sei quem é ele não quero saber. O povo fechando e ele cedendo à pressão de grupo, porque Pedro viveu na pele o que você já viveu, jovem, o que eu já vivi. E ali para Pedro foi pior que meus pais, porque é Jesus olhando dizendo assim: Pedro, esse não é você. Mas é a hora que ele esqueceu completamente tudo e ele alerta, leia, aproveita hoje, olha, são capítulos pequenos, é um livro curto da Bíblia, mas leia Pedro, traduzindo Pedro com essas histórias que você conhece de Pedro e vê por que ele alerta, pastor. Porque ele fala, o jovem vai passar por esses momentos, quando você não decide, decidem por você. Quando você não se posiciona, posicionam por você. Quando você não se identifica, se dissolve no meio dos outros. E aí eu só desafio você uma coisa, talvez a maior pressão do grupo que acontece hoje, Patrick, Bruno, é no WhatsApp. Por quê? Eu tenho escutado coisas horrorosas de jovens dizendo assim: pastor, o senhor sabia o que rola no WhatsApp por aí? Eu falo: não, no meu grupo do WhatsApp geralmente são pastores, é o pessoal do trabalho, comunicação, o pessoal da Novo Tempo. Eu realmente não tenho no meu grupo do WhatsApp coisas assim que possam trazer situações constrangedoras, mas eu fiquei sabendo coisas assim que é de pornografia para baixo, que hoje é engraçado. Então no grupo do WhatsApp vai mandando coisa que não presta, e cadê a tua coragem de sair de um grupo que não presta? Você não tem que ficar num grupo do WhatsApp que só tem besteira. Jovem cristão, sai de grupo de WhatsApp onde Deus não entra. Se Deus não entra nesse grupo, você tem que sair desse grupo, Patrick. Mas é fácil. Não é fácil. Mas quando eu olhei para essa situação de pressão de grupo, eu coloquei a minha visão em um outro ângulo. Que muitas vezes a gente pensa assim: cara, a pressão de grupo para fazer algo errado vai vir só daquele pior aluno da sala, vai vir só daquele meu amigo que mais faz loucura. Então, quando esse cara chegar perto de mim, eu já vou estender a mão para ele, já vou pegar todas as armaduras que a gente discutiu e já vou me proteger. E aí o que acontece muitas vezes quando você está perto de alguém que é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de confiança, você baixa a guarda. Só que você tem que entender que essa pessoa, por mais que seja uma pessoa correta, honesta, ela é um ser humano. E pelo fato dela ser um ser humano, por mais que ela não queira, ela vai te influenciar, ela vai, de alguma maneira, muitas vezes, falar alguma coisa que não vai com relação ao que a Bíblia diz, aos princípios de Cristo. E aí o que Satanás faz? Ele é tão esperto que ele faz você baixar a guarda nesse momento. Quando você está muitas vezes perto de uma pessoa que você gosta, principalmente uma pessoa que tem um afeto muito grande, que você transmite um afeto muito grande para essa pessoa, você baixa a guarda. Isso é tudo que o inimigo precisa para muitas vezes fazer você cometer um pecadinho, que esse pecadinho já vai te levar para um grupo pior, aí você chega no grupo pior, pressão de novo, vai para um grupo pior, mais pior ainda, e aí vai ladeira abaixo. Pastorzão, isso me faz pensar daí, pulando já para um próximo dia, 1 Pedro 5,8, um dos trechos mais fortes da Bíblia para dizer o que o diabo é. Um leão que ruge, um leão que quer matar, um leão que quer devorar sua presa. Pedro parece que tem todo esse background, todo esse histórico de luta entre o bem e o mal, para dizer que além da pressão do grupo, ainda tem um leão devorador que é o inimigo. Exatamente, ele apresenta essa figura também, mas eu gosto de pensar que ele apresenta a figura do leão, que no Apocalipse, que é alguma coisa que a gente vai conversar depois, também se apresenta a Cristo como um verdadeiro leão, o fera mesmo, a fera é Cristo Jesus. E na batalha do conflito com o bem e o mal, realmente existem 2 leões aí também. E aí apresenta esse leão, e eu gosto de algo que o pastor Bulhão muitas vezes falava, na questão de nossa consciência, de nossa mente, é como um leão. Você alimenta esse leão como? O que você vai dar de comer para esse leão? Né? Então, através dos hábitos, através de nossos costumes, porque o leão está aí, feroz, voraz, para poder devorar você. E novamente voltamos à questão: para que devorar você? Para esfregar na cara a Cristo Jesus, que é Ele o derrotado, né? Então aí apresenta essa figura importante. E agora eu me pergunto assim: eu vou alimentar esse leão com meus hábitos, com o que eu estou digitando, com as coisas que eu posto? E me preocupo realmente com essa questão do WhatsApp, novamente, eu volto a essa questão, né? Aí você se esconde, né? Porque aí você está aí no Facebook, por isso que o pastor te perguntava justamente isso aí, porque uma preocupação no Facebook, parece que a pessoa está migrando, você diz, não, que a pessoa continua lá.
Sim, mas está migrando uma maneira de ser que antes era no Facebook, mas agora entrou no Escondida, WhatsApp. né? Porque eu estou escondido. Agora meus pais não veem, agora eu escolho quem vai olhar ou não as minhas coisas, né? E o leão está aí, entrando em todas as redes, em todos os espaços, para realmente provocar você de tal maneira e derrubar você e jogar você no lixo, né? Frase que eu ouvi um dia, está anotada na minha Bíblia. O rugido do leão nunca será mais forte que as correntes que lhe prendem. Satanás é um leãozão. Ruge, ruge, ruge. Tenta morder você. Mas se você mantiver uma distância, ele está preso. E as correntes que lhe prendem são de Deus. E ele nunca vai entrar na tua vida, a não ser que você deixe. E aí, Bruno, eu te pergunto, na música, tem pressão do grupo dentro dessa luta entre o bem e o mal, onde esse leão ruge forte? Com certeza, né? A todo instante a gente é influenciado por algo ou por algum grupo, que automaticamente é natural, a gente é influenciado por alguma coisa. Eu, por exemplo, cresci, a minha família praticamente são todos músicos. Eu fui influenciado por isso, até por isso hoje eu estou aqui cantando. O negócio é assim, eu digo, a influência, ela tem dois lados. Ou ela pode ser muito boa, ela pode ser um milagre na sua vida, ou ela pode ser a pior droga. Porque você não escolhe ser influenciado, mas você escolhe o grupo que você vai ser influenciado. Se você viver num grupo que faz coisas erradas, que vai contra o seu princípio, que te fazem mal mesmo, assim, você vai ser influenciado por coisas ruins e você vai acabar se dando mal. Agora, se você for influenciado por coisas boas, por algum grupo, acho que é mais ou menos esse ponto. Assim, você escolhe o grupo que você vai ser influenciado. Segundo Pedro 3,14, ainda usa uma expressão sem mácula e irrepreensíveis. Veja como a gente tem Pedro também tem essa alteração de vários pontos nos seus escritos, né? Ele fala do leão que ruge, ele fala da pressão do grupo, mas também ele apresenta duas expressões fortes para nós hoje. Sem mácula e irrepreensíveis. Alguns até vão para o extremo dizendo que a gente pode ser perfeccionistas completos. É o exagero de algumas pessoas que vão para um extremo que a Bíblia não diz. Calma. Mas, ao mesmo tempo, Pedro anuncia que é possível a vitória. É possível a armadura da semana passada que a gente viu, mas, acima de tudo, é possível a gente se apresentar perante Deus vitorioso. Como chegar a esse status sem mácula e irrepreensíveis, pertinho desse leão que ruge? Pastor, quando fala aqui, todos os escritos, na verdade, mas quando está mencionando aqui, Pedro, isso aqui, fala de santidade, né? Santidade. E também há um chamado de santidade. Parece uma palavra assim meio santidade, né? Ou o santurrão aí. Mas realmente Deus nos chama para santidade. E isso é separado. Separado de fazer besteira que vai corroer minha vida e me vai fazer realmente um derrotado. Então, o que Pedro está fazendo aqui, inclusive quando ele começa e diz assim, vocês são uma geração eleita, uma raça escolhida, vocês são especiais. Puxa, eu tenho que sentir isso mesmo, eu tenho que participar dessa questão de dizer, eu sou uma geração especial, eu sou uma geração eleita. Então, Deus me separou, se Ele me tirou das trevas para a sua luz maravilhosa, com a sua misericórdia que Ele faz isso aí, então, puxa vida, eu vou honrar esse sacrifício que Cristo Jesus fez no meu lugar e vou viver uma vida santa. Uma vida santa significa não pecar, não significa não errar, significa ser separado e estar cada dia mais perto dele, cada dia ser melhor. Claro, na vida cristã eu não posso ser hoje a mesma pessoa que só faz 3, 4, 10 anos atrás. Eu tenho que ir crescendo, como diz o provérbio, a cada dia mais perto do dia da aurora, né? Eu queria apenas polarizar isso, pastor, porque a expressão santidade é diferente da expressão perfeccionismo. Perfeito. Nós não vamos ter tempo aqui de entrar a profundidade, mas eu queria só mencionar, você colocou bem forte aí, uma coisa, outra coisa, tá? Perfeccionismo do lado de lá do céu, que a gente vai ser só quando Jesus voltar, natureza perfeita novamente. Alguns acham que aqui do lado de cá do céu você pode chegar nisso, mas isso não exclui a santidade como um comportamento de um jovem. Perfeito, a santidade. E há um chamado à santidade. Isso é um chamado para mim e um chamado para os jovens realmente. Vamos ser santos, vamos ser diferentes. Vamos chegar num lugar, e isso não significa que você vai ser um extraterrestre antipático, não está falando disso. Está falando da alegria do cristianismo, contagioso como é, mas ser santo, ser diferente.
Pastor, é interessante que, mais uma vez, eu imagino Pedro escrevendo isso com conhecimento de causa. Porque, a essa altura do campeonato, ele provavelmente fazia uma retrospectiva, ele olhava o passado dele, e ele olhava e dizia assim, eu poderia ter feito diferente, eu conseguiria ter feito diferente. Era possível, sim, eu levar outra vida. Então, quando ele escreve tudo isso que a gente vem estudando aqui nessa lição, ele olha para a experiência que ele teve, para a negação de Jesus, para a forma como ele se portou, para a pressão do grupo que ele cedeu, e ele diz assim, hoje eu enxergo que eu poderia ter feito diferente. Ele já tinha à disposição dele na época, sim, o poder de Deus para vencer, o Espírito Santo trabalhando em favor dele, e é por isso que ele admoesta cada um de nós, ele alerta cada um de nós para nós ficarmos firmes. E mais uma coisa que me chama a atenção nesse verso que o pastor Carlos citou para a gente, que até o verso de abertura da lição, né? Eu quero ler aqui, que está em 1 Pedro 2,9, que diz assim, vós, porém, sois raça eleita, Ei, texto lindo. sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que até o guia traz isso para a gente essa semana, que assim, tudo isso que diz que Deus diz que nós somos, não é no sentido de, olha, Jussara, eu vim aqui para dizer que você é linda hoje, Patrick, para dizer que você é maravilhoso. Não. A gente precisa trazer cada uma dessas expressões individualmente para entender o verso. Então, é assim, vós sois raça eleita, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Deus me separou como sacerdócio real para eu proclamar o louvor em honra e glória ao nome dele. Ele diz que eu sou nação santa, é para isso. Cada uma dessas qualidades maravilhosas, como o pastor destacou aqui, tem simplesmente o objetivo de me alertar. Annelise, você é isso, jovem, você é tudo isso, com a finalidade de adorar o meu nome, seguir com a missão, que é uma das bases, eu vejo, da lição desse trimestre, é falar da missão, que vem junto com a adoração e tudo isso. Então, segue em frente nesse sentido de, você é tudo isso aqui com um objetivo só, ficar firme, no sentido de conseguir atingir o céu, glorificando, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vou contar para todo mundo tudo que Deus fez a meu respeito, por mim, né, para glorificar o nome dele. Intervalo relâmpago, o assunto tá bom demais, vamos discutir um pouquinho mais depois com a música do Bruno, mas e você? Pressionado pelo grupo? Chega! Raça eleita, um dos textos mais lindos da Bíblia, forte, é a nossa identidade, a nossa certidão do que nós somos, é o nosso passaporte para viver feliz, não esquece disso, não sai daí não. A gente já volta no seu Código Aberto. Você é você mesmo ou você é cópia? Pensa nisso. Lição importante dessa semana, super episódio dessa temporada, usando como Pedro, um dos homens incríveis da Bíblia que viveu a pressão do grupo, pagou pela pressão do grupo e depois escreve suas epístolas de uma maneira tão fantástica para você entender, meu querido amigo, que a carta de Pedro é uma declaração para mim e para você. É possível sim dar a volta por cima e ser ainda um jovem segundo o coração de Deus. Vamos para a música? Grande Brunão, discutimos coisa aqui que eu acho que tem muito a ver com o dia a dia de um jovem, pressão, luta e a vontade de ser fiel e ao mesmo tempo o leão pertinho, mas como raça eleita, um louvor único. O que é que você vai cantar? E Pedro, assim, deixa bem claro que eu posso ter memórias boas, né? Ele deixou pra gente muitos exemplos de como não fazer, mas de como fazer correto. Então essa música diz mais ou menos assim, eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém. Como sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi pagar na cruz por minha liberdade. Ansiedade
Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Se me deixar levar, vou caminhar até chegar, até chegar. Como sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais a pena. E foi paga, na cruz por minha liberdade. Ansiedade não me ajuda. E não me custa nada ser feliz, feliz, feliz. Devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Sem me deixar levar, vou caminhar até chegar, até chegar. Devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Sem me deixar levar, vou caminhar até chegar, até chegar, até chegar, até chegar, até chegar, até chegar. Amém. Pedro, o grande homem de altos e baixos, o grande escritor. Eu vou agora para o último versículo de 2 Pedro 3. Ele escreveu 2 cartas e eu desafio você, jovem do Código Aberto. Acabando esse programa, pega a tua Bíblia, aciona no teu smartphone, mas usa agora da Bíblia para você ler um pouquinho do que Pedro escreveu. Você acabou de se identificar com Pedro nessa luta que identifica eu e você. Só que é esse Pedro que escreveu coisas incríveis dentro do conflito do bem e do mal. E olha como ele termina suas últimas palavras eternizadas pela Bíblia. Esse grande Pedrão, né? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Palavras finais de um homem que morreu, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã, mas é o Pedro que, de negar Jesus, de ser repreendido por Jesus, afasta Satanás de mim, é o mesmo Pedro que termina dizendo: pastor, é possível crescer na graça, é possível dar a volta por cima, é possível esperar Jesus até aquele grande dia. Quando olho para Pedro e também a questão da volta de Jesus, porque ele é bastante enfático nessa questão, como o final das questões é justamente a vinda de Jesus, né? O que ele mais anhelava, o que ele mais desejava. E só respondendo a pergunta de você sobre quando escreveu, ele escreveu realmente já com a maturidade. Tinha escrito primeiro através de Marcos, ele foi que ajudou a escrever Marcos, e a partir ocular do que tinha acontecido com Cristo Jesus, e agora já na sua experiência praticamente final, escreve essas cartas, né? E remete aqui à questão da vinda de Jesus, e há um aspecto aqui que ele menciona dos escarnecedores, aqueles também que metem pressão no grupo, dizendo isso aqui é besteira, Jesus não vai voltar, isso é engano de vocês, é ilusão. E ele diz: não, ninguém vai me tirar a ilusão, o desejo de ver Jesus novamente, e enfrentando a tentação, enfrentando os problemas, eu também estarei de volta lá. Eu estarei com meu Jesus, porque ele amava profundamente a Jesus. Essa mesma paixão de falar demais, essa questão de ser, às vezes, um pouco orgulhoso, exibicionista no seu jeito de ser,
depois utilizado na pregação do Evangelho, foi um poder tremendo que ele teve. E realmente ele ansiava ver a Jesus na sua geração, inclusive, né? Por ele até translucia, dá para entender um pouquinho isso aqui. E não fique ligado com quem critica, porque quem critica, isso é uma questão que realmente vai acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias vai ser assim mesmo. Vai ter muita gente que vai estar zombando. E esse doido aí, esse louco aí que acha que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. E hoje acontece isso aí. O negócio parece meio cósmico realmente, meio estranho, parece uma questão de filme. Não é filme, não. Nós estamos no meio de um conflito cósmico entre o bem e o mal, as seres que a gente não enxerga, e a volta de Jesus é presente. E essa vontade de Jesus vir na nossa geração também tem que ser como a que Pedro tinha, né? E não se importando com escarnecedores, com aqueles que critiquem ou que digam que ele não vai voltar, ele vai voltar. É real. E Deus está levantando uma geração em santidade das trevas para a sua luz maravilhosa e para proclamar isso aí para outras pessoas. Pedrone, acabando. Eu gostei nessa parte final da lição, que traz assim para nós que aquilo que você acredita a respeito do futuro determina a forma como você vive hoje. Um rapaz que esteja noivo, de casamento marcado, como é que ele se comporta? Ele está noivo, casamento marcado, ele sai por aí abraçando mulheres solteiras, pegando pela cintura, fazendo carinho em qualquer pessoa? De forma nenhuma. Uma pessoa que está aguardando a volta de Jesus vive hoje de acordo com alguém que teve a vida modificada, transformada, que foi o caso de Pedro, que é isso que ele mostra para a gente, e que vive aguardando a volta de Jesus. Essa urgência é muito grande, essa necessidade é muito grande de viver de acordo, viver dessa forma. Até isso porque nos mantém firmes, nos ajuda a lembrar que, às vezes, pode parecer que está demorando, mas Jesus continua trabalhando e Ele está a caminho. Pastor, a gente não pode esquecer que nós estamos num grande conflito. Então, tudo que a gente faz hoje pode refletir para a eternidade. Pequenas escolhas podem fazer a diferença. Eu gostei do mesmo ponto que a Anne. A lição traz a seguinte frase: nossa maneira de encarar o fim de todas as coisas que conhecemos afetará o nosso modo de viver agora. Isso, para mim, foi muito forte e resume a lição. As minhas escolhas definem o meu final. Eu tenho que escolher o lado certo. E eu tenho outra coisa, eu tenho que ser uma influenciadora e não ser somente influenciada. E isso só com o poder de Deus mesmo. Pedro me chama a atenção em um outro ponto que eu percebi, porque ele era um discípulo que queria que os cristãos aprendessem com os erros que ele cometeu. Poxa, Pedro foi um dos 12 escolhidos. Ele poderia falar sobre qualquer outro assunto na Bíblia, ele poderia falar sobre, sei lá, conduta cristã, sobre saúde, mas ele escolheu falar sobre um tema em que ele errou. E o quão difícil é muitas vezes hoje, enquanto a gente está nessa caminhada cristã, nessa batalha entre o bem e o mal, a gente aprender com os nossos erros. E se você é um cristão que não está disposto a aprender com seus erros, a batalha vai ficar muito mais difícil para você, porque você vai errar. Não adianta você tentar ser perfeccionista, você está num processo de santidade, mas um processo de santidade também envolve quedas. E é nessas quedas onde existe a oportunidade para você aprender com seus erros. E Pedro mostra aqui que ele aprendeu, ele não só aprendeu com o erro dele, muitas vezes de sofrer pressão no grupo, ele foi um dos personagens que mais sofreu pressão do grupo, a gente pode falar, mas ele não só aprendeu com isso, mas ele divulgou esse ensinamento para outras pessoas. E eu acho que na caminhada cristã isso é muito importante. Entender que o erro vai existir, que você vai cair, mas não se acomodar. Ver naquela situação de problema, ver naquele momento onde você errou uma oportunidade para aprender e, ainda melhor, divulgar esse aprendizado para outros cristãos. Valeu. Não minimize aquilo que Deus maximizou. Você vive dentro de um conflito. E, meu querido jovem, estamos agora apenas 2 próximos episódios e acabou essa temporada. E eu quero olhar nos teus olhos e perguntar, você está entendendo que desde o primeiro momento, no ano passado, no final do ano passado, que a gente teve nosso primeiro encontro aqui junto com essa temporada, nós alertamos você que você vive dentro do olho de um furacão, num conflito entre bem e mal? Entenda isso, jovem. Não minimize o que a Bíblia maximiza. O conflito é grande, o conflito é imenso, o conflito é sério. O conflito determina a tua eternidade. Desde o conflito cósmico até o site que você escolhe para navegar. Desde a luta entre Lúcifer e Deus
até você quando pede um refrigerante, um suco, ou você pede uma bebida alcoólica. O conflito dos mundos não caídos com o inferno, até a cor que você escolhe da roupa que você vai pôr. Você entendeu que tudo isso é grave em relação a você? Então, jovem, entenda o peso do que nós estamos discutindo aqui. Você vive no olho de um furacão, que é o conflito entre o bem e o mal. E Pedro nos alerta sobre isso. É um leão, está preso, muito fraco em relação às cordas que lhe prendem, muito limitado em relação à grade que lhe prende, só que é um leão. Só que ao mesmo tempo eu te digo, também não maximize aquilo que Deus minimizou. Porque a graça perdoa. Deus pagou por mim e por você. Então, o conflito ele é trágico, ele é imenso, mas a força ela é maior que o conflito. A bênção ela é maior que o conflito. A salvação ela é maior que o conflito. Então também, o Deus minimiza o conflito pelo que Ele fez para mim e para você. Só que tem um único problema nessa situação. Dentro do olho do furacão, você tem que ser menina dos olhos de Deus. E eu te pergunto, quem é Deus para você? A pressão do grupo fala mais alto do que o ensurdecedor grito de um Deus que diz para você, por favor, não faz isso. A pressão do grupo vai ser mais forte do que os braços de Cristo estendidos numa cruz para te dizer, você foi feito para o céu. Jovem querido, talvez essa é a temporada mais prática que estamos tendo desde que eu comecei a apresentar esse programa contigo. Para te chacoalhar, para te incomodar, para tirar você do centro, da zona de conforto, para você não baixar a guarda. Para você entender que dos 19 aos 99 anos você vive uma fase de idade de escolhas. Para você entender que jovem é todo aquele que vive escolhas. Isso não vai acabar nunca. Agora eu acredito que assim como o conflito é máximo perante a gravidade dele, ele se torna mínimo perante o poder de Deus. Quem é Deus para você? Jovem querido, nas tuas redes sociais, no teu mundo virtual, mas também nas tuas decisões reais e na tua vida física, você foi feito para ser um jovem que ninguém encosta, porque você é a raça eleita de Deus. Deus te abraça, te envolve, te protege, te blinda, te cuida. Ele morre para que você sobreviva. E aí eu te pergunto, você vai estar pronto? O programa termina para a tua salvação começar. O que é que você vai decidir? Céus ou terra? Luz ou trevas? Deus ou nada? A gente escolhe Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente.